programa não recomendado para menores de 10 anos. Como Deus é bom. Eu já vou começar esse programa falando assim, porque apesar de um trânsito que vocês não imaginam em São Paulo, quando chove, o que acontece? A água que está caindo aqui, mas veio e conseguiu chegar até aqui, a minha querida convidada. Gente, eu estou tão feliz, vocês nem fazem ideia. Doutora Valéria Pascoal, nós vamos ter uma série de programas aqui que eu digo para vocês, além de imperdíveis, divulguem, porque realmente nós vamos falar muita coisa séria e tão simples. Doutora Valéria Pascoal, ela foi fazer nutrição em 1980, porque ela tinha um sonho, né? Que era ajudar o país a não ter mais fome presente aqui na sua população. E ela é referência em nutrição clínica, funcional, responsável direta pela formação de todos esses profissionais, assim como eu, de nutrição dentro dessa visão funcional. É diretora da Gente VP, virou faculdade, olha que chique, fiquei tão orgulhosa, no bom sentido. Ela é a grande motivadora da produção dos alimentos orgânicos e da alimentação biodinâmica, da plantação biodinâmica, né? Faz trabalhos para comunidades carentes. E, gente, sabe aquele CSA que eu falo tanto? Gente, olha só. É o agricultor sustentado pela comunidade, a comunidade que sustenta o agricultor. Esse trabalho lindo, você acabou começando a fazer em Bauru, foi isso? O primeiro CSA do Brasil começou em Botucatu, Bauru. Então, a gente participou como sócia fundadora dessa iniciativa, que veio, né, é uma iniciativa que começou em 70 no Japão, invadiu a Europa na década de 80, Estados Unidos e Canadá em 90 e chegou há 12 anos atrás aqui no Brasil, quando na escola do meu filho em Bauru, numa escola antroposófica, do Rudolf Steiner, o Hermann, que fez essa implementação na Alemanha, veio ministrar uma palestra e foi lá na escola viver. E aí eu conheci, fiquei encantada e precisava 3 pessoas, por isso que é bem interessante, é muito simples ter uma CSA. Você precisa de ter, pode ser 2, 3 pessoas, mas 3 pessoas era o mais interessante, ter um agricultor de um lado e 3 pessoas que pudessem. Uma pessoa da sociedade civil cuidar do agricultor, a outra pessoa cuidar da parte financeira, né, dessa relação do agricultor com o que ele está vendendo. Vendendo não, porque não é uma venda, né, mas o que ele está apresentando de produto. Uhum. E a terceira pessoa que pudesse fazer a divulgação dessa iniciativa. E aí, nessa palestra que ele deu, ele falou assim, eu precisaria de 3 pessoas para fazer essa iniciação aqui no Brasil. Aí eu levantei a mão, o Wagner, que você conhece, levantou a mão. Uhum. A Patrícia Bressa, que até hoje está lá, em Bauru também levantou a mão. E eu fiquei responsável por essa parte de divulgação, porque como eu sou nutricionista, estudo os benefícios dos alimentos orgânicos e os malefícios dos agrotóxicos. E aí começou essa linda história que hoje está espalhada pelos todos os estados brasileiros, em muitas cidades brasileiras, em muitos bairros. Então eu tenho muita felicidade mesmo. Eu acho fantástico, porque eu atendo paciente do Brasil inteiro, né? E com a facilidade do online, né? Ajudou bastante. Mas o que mais eu escutava era, mas onde eu vou achar alimento orgânico? Eu digo, peraí, você vai entrar nesse site aqui e você vai obter todas as informações para que, se na sua cidade você não tem um agricultor que já esteja tendo essa visão de plantar orgânico, você pode implementar. É isso, a gente ajuda na transição agroecológica. E o mais bacana, que isso eu achei fantástico, né? Mas eu quero que a Valéria explique que a atenção que é dada para esse agricultor, conta. É exatamente isso, porque vamos parar todos aqui e pensar. Quem são as pessoas que são responsáveis pela saúde de toda a sociedade, toda a população mundial? São os agricultores, porque pelo menos nós nos alimentamos 3 vezes por dia, que seria no mínimo correto, né? Exato. Então, esse profissional, muitas vezes, ele não tem a valoração que ele merece. Tanto que, às vezes,
os próprios filhos dos agricultores, eles não querem seguir a profissão do pai, porque... E o pai não quer que eles sigam também, tem porque esse não lado. quer que ele sofra tanto, que ele não tenha essa valorização. E a CSA, ela vem mudando toda essa realidade. Muitos jovens filhos de agricultores estão querendo ser agricultores. Porque é um papel onde nós, da sociedade civil, nós vamos financiar a produção desses agricultores e seus familiares. O meu produtor, o meu agricultor, que é o Marcelo, que nutre 350 famílias, nossa CSA tem 350 famílias, é ele e mais 13 pessoas da família dele que trabalham, né, no campo. Faz chuva, faz sol. Só que eles trabalham, mas eles recebem adequadamente por isso. Os sonhos dele, enquanto pai, quer ter os filhos, às vezes até estudando outras coisas, fazendo faculdade, viajando, tendo o seu carro, tendo sua casa própria, ele começa a ser realizado. Então, a gente consegue fazer com que este profissional se mantenha no campo, porque senão, Gisele, como que vai ser daqui a um tempo esses alimentos chegarem na nossa mesa? Qualquer que for o alimento, como que vai chegar? Nós não podemos só consumir, né? Pílulas, né? A gente vai ter que comer comida. Exatamente. Então, a gente tem que valorizar. E por isso que, então, é feita uma planilha de todo o gasto que tem naquela propriedade agrícola todo. Os salários, a parte mesmo de mudas, de sementes. O pagamento de um convênio para a família. Tudo, o pagamento de um convênio, um seguro para aquela propriedade, os equipamentos para não ter aquele trabalho da lida tão puxado que é a lida do campo. Então, é um trator, é uma tobata, o que é necessário? Tudo isso é colocado numa planilha e, anualmente, essa planilha, numa assembleia, ela é discutida e aí é dividido no número das pessoas que eles têm condições de produzir os alimentos. Então, nós temos CSAs no Brasil que são 30 coagricultores, que nossa sociedade civil somos chamados de coagricultores. Tem CSA com 60, com 100, com 120. Na verdade, eu creio que nossa CSA é a maior CSA que tem, porque são 350 famílias. Gente, que máximo. É muito legal. E daí, o que acontece? Tudo que ele produz é, em primeiro lugar, para as famílias que financiam. E se sobra alguma coisa? Então, muitos, assim, o que é o nosso foco é manter o agricultor no campo e o que ele conseguir produzir é o nosso papel divulgar para ter mais coagricultores. Mas, às vezes, pode ser a produção maior naquela região. Então, muitas vezes, os agricultores, eles acabam indo para algumas feiras agroecológicas. Tem alguns restaurantes, né, nesses pontos de convivência, que eles ampliam esses pontos de convivência. Às vezes, não é uma CSA de financiamento, mas eles podem vender isoladamente esses produtos. Então, a gente percebe que não tem como o alimento ficar na terra sem essa utilização, porque... Na verdade, a gente acaba puxando sempre um assunto, né, de alimentação, de fome, assim por diante. Não falta produção de alimentos. Agora, quando você está mais perto do campo, você vê que começa o desperdício no campo. É muita coisa que é desperdiçada. E é desperdiçada porque, às vezes, quando você vai para uma feira, se chove naquele fim de semana, as pessoas não vão até a feira. E não tem como eu voltar com os pés de alface que eu levei. Aí vai voltar para alimentação animal ou para até uma compostagem. E por isso que a CSA é super sustentável, porque você acaba produzindo, né, no seu planejamento aquilo que vai ser consumido. Então, é uma ideia assim, realmente assim, fantástica no sentido de atingir até todas as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles a questão de não ter desperdício, de não ter fome, de utilizar com bastante significado a água, que é um bem que em breve vai acabar. E aí a gente também começa a fazer um trabalho de coisas que estão no campo, que está lá na roça, e que o próprio agricultor acaba, por um desconhecimento, não nos proporcionando esse alimento à nossa mesa ou um item da cesta. Que são, por exemplo, as PANC, as plantas alimentícias não convencionais. Aí é mais desperdício ainda, né? Exatamente. Então, esse tema das PANCs, o que é isso? São as plantas alimentícias que não são convencionais, e a doutora Valéria Pascoal vai nos contar um pouquinho, que tudo que a gente come, na verdade, é domesticado. É assim que a gente fala? É domesticado? Domesticado, sim, isso, sim, então, sim. Então, ela vai explicar isso pra gente, vai explicar principalmente o que são as PANCs. Porque eu vivo dizendo, gente, não é falta de comida que tem no Brasil, é falta de informação.
Então, a gente quer começar passando para você começar a olhar no seu quintal. Será que eu tenho alguma punk por lá? Sim, sim, no seu quintal, às vezes, nas ruas que você está passando, no jardim. Então, tem muita possibilidade. Exatamente. Então, nós vamos deixar esse tema maravilhoso para falar amanhã, porque nós teremos uma semana inteirinha deste tema. Ai, que demais, com a né? doutora Valéria Pascoal, que eu agradeço desde já mais uma vez a generosa disponibilidade. E vocês se preparem, porque vocês vão começar a enlouquecer quando souberem as novidades que tem por aí no seu ambiente, no seu, que nós chamamos bioma, que a doutora Valéria vai explicar. Até amanhã.